Salve galera do canal do Medeiros, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no YouTube. O primeiro vídeo após o jogo de ontem, né? Eu preferi não fazer nenhum vídeo ontem. O Botafogo acabou empatando por 0-0 com o Nova Iguaçu lá no Luso Brasileiro, na Ilha do Governador. E eu vou falar aqui hoje um pouco mais sobre essa partida, né? Tem também um outro assunto envolvendo aí renovação de um grande jogador do Botafogo também que eu vou acabar falando nesse vídeo. Mas por que eu esperei um pouco para a gente comentar sobre essa partida de ontem? É claro que o empate ontem teve um gosto de derrota, porque a gente sempre espera que o Botafogo vença todos os times de menor investimento, mas a gente precisa ponderar algumas coisas. O Botafogo, por exemplo, entrou com o time reserva em campo. Mas mesmo assim, com o time reservas, o Botafogo era muito favorito para a partida e tinha que vencer a partida, o que acabou não acontecendo. E aí nesse time reserva, que faz parte aí do planejamento do Luiz Castro, de fazer uma rodagem aí no elenco, nesse início, pré-temporada, bota o time titular uma rodada, bota o time reserva na outra. Ontem a gente viu no time reserva do Botafogo uma clara necessidade de reforço no elenco em algumas posições. Isso não é novidade, a gente vem conversando isso há algum tempo. Desde o ano passado a gente já sente que o Botafogo realmente precisa se reforçar em alguns setores do campo. E ontem realmente ficou claro e evidente para todo mundo que o Botafogo precisa de reforço para as laterais, né? Principalmente o Daniel Borges ali pela direita, que é um jogador que realmente, cara, eu acho que é muito difícil ele dar essa volta por cima em relação a voltar a jogar bem, porque ele foi bem na Série B na época que o Botafogo acabou disputando, mas depois ele não conseguiu mais jogar em alto nível, né? O que leva a crer que realmente o Daniel deve ser um jogador que se dá bem mais numa Série B. Depois, quando o nível fica um pouco mais alto, dificilmente ele vai conseguir render, né? Então, o Botafogo hoje ter o Daniel Borges como opção, eu acho ruim. Principalmente porque o Rafael é um jogador que a gente sabe que tem qualidade, mas por conta das lesões ele acabou não se firmando ainda no Botafogo. E o Saravia, por conta do alto salário e também por não ter se firmado no ano passado, acabou saindo do clube. Então, eu tô chovendo no molhado aqui falando que o Botafogo precisa de um lateral, né? Todo mundo sabe, mas a gente precisa reforçar isso sempre aqui, cara. O Botafogo não contratou ainda lateral direito. Tem até o final da janela aí em abril para poder contratar. E eu acho que é até bom o Botafogo entrar em campo com esse time reserva algumas vezes, para a gente realmente ver, cara, e a diretoria sempre reafirmar para eles, cara. O Botafogo precisa contratar. Precisa contratar lateral direito, precisa contratar lateral esquerdo. A diferença do Marçal pro Hugo é gritante. O Hugo, cara, tem que ir lá pro Molenbeek. O Botafogo tá emprestando todo mundo pro Molenbeek. O Del Piage agora, né? O Romildo não foi para lá. Enfim, o Hugo precisa ir pro Molenbeek, cara. Pegar experiência, voltar daqui a 2, 3 anos talvez, porque hoje não dá para ele ser opção do Marçal, infelizmente. O Botafogo precisa contratar um outro lateral esquerdo, para um lateral que não caia tanto o nível quando o Marçal sai do time titular e entra o reserva. É isso que a gente está cobrando aqui, né? Algumas contratações que a gente cobra no Botafogo não necessariamente são contratações para ser titular. Lateral esquerdo é o grande exemplo. Marçal, eu acho um dos melhores laterais esquerdos do Brasil. E o Botafogo precisa contratar somente um lateral esquerdo que não despenque o nível quando o Marçal sair de campo, ou tiver suspenso, ou tiver machucado. Não tem condição nenhuma de o Botafogo hoje perder o Marçal, porque o reserva, infelizmente, é o Hugo, que é um jogador que é muito jovem, não tá maduro ainda, e a torcida não confia. Correto? Então o Botafogo precisa de um lateral direito, o Botafogo precisa de um lateral esquerdo, o Botafogo precisa, mais do que nunca agora, de pontas.
O Gustavo Sauer novamente derrapando nesse início da temporada, não vai bem de jeito nenhum. O Luiz Henrique, até agora, não disse a que veio, foi desastroso ontem, a torcida vaiou. O Luiz Henrique conseguiu fazer a vergonha de entrar durante o jogo e ser substituído durante esse mesmo jogo. O Luiz Castro colocou ele no decorrer do primeiro tempo, porque o Carlos Alberto se machucou, e no segundo tempo ele teve que botar o Vitor Sá no lugar do próprio Luiz Henrique. Isso mostra a partida tenebrosa, desastrosa que o Luiz Henrique estava fazendo. Realmente foi uma coisa lamentável o que o Luiz Henrique jogou ontem. E assim, não é só ontem, tá? O Luiz Henrique jogou muito mais vezes de forma ruim do que bem aqui no Botafogo, desde que ele chegou por empréstimo. E existe um gatilho aí, né, uma meta no contrato de empréstimo dele, que se ele participar de 50 jogos, de 50% dos jogos na temporada 2023 do Botafogo, ele precisa ser comprado, né, o Botafogo precisa comprar ele do Olympique de Marseille. E os valores são exorbitantes, tá? A gente está falando valores aí de 7 milhões de euros. O que daria mais de 30 milhões de reais, quase 40 milhões de reais. Então, assim, bota esse cara no banco e não bota ele para jogar, cara. Se continuar jogando dessa forma, tivesse se aproximando aí desses 50%, irmão, deixa ele treinando separado, bota ele no banco e não relaciona pro jogo, porque vai ser dinheiro jogado fora. Ou ele muda todo esse cenário, cala a boca de todo mundo e começa a jogar bem, ou se ele continuar jogando o que ele está jogando hoje, irmão, fala, Marcelo, me arrependi, Olympique de Marseille, me arrependi, cara. Devolve aí, manda para a França de novo. Muito obrigado aí pelo empréstimo, mas não tem condição não. Porque, sinceramente, o que aconteceu com esse rapaz? Eu lembro que quando ele saiu do Botafogo aqui, ele era um jogador magro, um jogador que partia para cima, tinha suas limitações normais de todo jovem, mas era um jogador arisco, um jogador que driblava, um jogador que conseguia encarar o adversário. Hoje em dia, ele se tornou um outro jogador, cara. Um jogador forte, parece que tá todo bombado, cintura dura, toma decisões erradas o tempo todo, não consegue driblar, perdeu aquela coisa de jogador leve, né? Porque ele tá muito maçudo hoje, muito forte. Infelizmente, cara, eu não tô vendo saída pro Luiz Henrique no Botafogo. Acho que vai ser muito difícil ele recuperar aí a confiança da torcida. Tomara que eu esteja errado, né? Porque me parece ser uma boa pessoa, etc. Mas preciso falar do lado profissional aqui. Realmente o Luiz Henrique não está agradando a ninguém e acredito que não esteja agradando a ninguém, não só na torcida, mas também na diretoria do Botafogo, no técnico Luiz Castro. Quando um treinador coloca um jogador no primeiro tempo, no decorrer do jogo, e substitui ele, tira ele antes da partida terminar, isso mostra para todo mundo o descontentamento do que foi a partida desse atleta para o treinador, né? Então, assim, o Botafogo não acho que deve ser, empatou com o Nova Iguaçu, acabou o mundo. Não é isso também, foi o time reserva. É preciso citar também que a gente foi garfado de uma forma absurda, um pênalti não marcado no Matheus Nascimento, um gol legal, que a bola não bateu na mão do Patrick de Paulo e o juiz falou que foi mão. Então, assim, o Botafogo poderia ter vencido esse jogo, poderia, se não fossem os erros dos juízes, mas faltou o Botafogo também jogadas, faltou o Botafogo também fazer triangulações, fazer jogo por dentro, no meio campo. Faltou o Botafogo um meia um pouco mais criativo ali, né? O Marlon Freitas ainda não está ainda 100%, está errando muitos passes, acabou de chegar agora. Nesse sim eu acredito muito ainda, eu acho que é só questão de início de temporada, eu acho que daqui a pouco o Marlon Freitas vai melhorar. O Danilo Barbosa também não fez uma boa partida ontem e ele vinha fazendo ótimas partidas. Ontem ele também não foi bem. O Patrick de Paula, que foi para mim o melhor do meio campo do Botafogo, mas aí uma andorinha também não consegue fazer verão, né?
Então, acho que o Botafogo, no geral, foi mal demais na partida de ontem. No segundo tempo ainda tentou colocar ali vários titulares, o Vitor Sá, o Tiquinho Soares. O Tiquinho Soares, que é outro que não iniciou bem a temporada, tá totalmente fora de ritmo, fora de forma, tá todo quadradão dentro de campo. É complicado, né? Início de temporada, até o jogador voltar a ficar 100%. Tem gente que volta e volta muito bem, né? Igual o Patrick de Paula, voltou voando, mas tem gente já que tem uma adaptação maior, né? uma readaptação maior. O Tiquinho Soares está longe de ser aquele jogador que a gente viu no ano passado. Tá longe. A gente sabe o potencial de tudo que o Tiquinho Soares é capaz, mas realmente a gente vai ter que esperar um pouquinho aí o Tiquinho voltar a ficar 100%, porque tá irritante ele em campo também. E o Matheus Nascimento, mais uma vez, passou em branco também no jogo, né? Impressionante, cara. O gol não sai desse moleque. Esse moleque precisa tomar um banho de arruda, sal grosso. Alguma coisa ele precisa fazer, cara. Que maré de azar, rapaz. Às vezes eu acho até que ele nem joga tão mal assim, mas a bola não entra, né? Impressionante. Um camisa 9 não pode ficar tanto tempo sem fazer gol igual ele tá. E aí ele acaba sendo cobrado mesmo e não tem muito por onde fugir. Beleza? Então, assim, é esquecer essa partida de ontem, rever as situações, aprender com os erros, porque domingo não tem muito tempo. Domingo já tem jogo contra o Boa Vista, né? E eu acho que o Botafogo precisa botar o time titular para não dar sopa pro azar de sair desse G4, né? O Botafogo precisa se classificar para as semifinais do Campeonato Carioca, e o Botafogo precisa ir com os titulares nesse domingo contra o Boa Vista para a gente conseguir o resultado. Beleza? É isso, ficou um pouco longo o vídeo, mas eu acho que deu para a gente conversar bastante aí sobre essa partida. O que eu ia falar de renovação de contrato, né? Eu disse na introdução, Gatito Fernandes, oficialmente, né? Você já sabia, se você acompanha o canal do Medeiros, você já sabia que o Gatito já estava encaminhado a renovação com o Botafogo. Agora, de forma oficial, Gatito Fernandes renova com o Botafogo até 2024, tá? Então a gente tem mais 2 anos aí de Gatito Fernandes no Botafogo, 2023 inteiro e 2024. Gatito Fernandes, um grande goleiro do Botafogo aí, uma história muito bonita no Botafogo. Beleza? Deixem bastante seus comentários, participem aí também do canal do Medeiros, deixem o seu like, né, se inscrevam, e é isso, mandem lá nos grupos de WhatsApp esse vídeo dos teus amigos botafoguenses, da tua família, e é isso, um abraço, até a próxima.